Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre uma bomba que acabou de sair sobre o site Rotten Tomatoes. Uma matéria aí fez uma denúncia de que o site está sendo manipulado e uma empresa de publicidade está comprando reviews positivas para aumentar a nota de seus filmes. Cara, isso aqui é uma bomba nuclear para Hollywood, mas não é surpresa para os nerdolas que já estão ligados em tudo o que acontece hoje em toda a indústria cinematográfica, né? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Nós vamos ler essa matéria aqui da Vulture para saber o que rolou. É uma matéria gigante, então eu separei aqui os principais trechos para vocês, para a gente ver exatamente o que foi divulgado, beleza? E o título aqui diz o seguinte: a decomposição do Rotten Tomatoes. A métrica mais superestimada nos filmes é errática, redutora e facilmente hackeada, e ainda assim mantém Hollywood sob seu controle. Em 2018, uma empresa de publicidade cinematográfica chamada Bunker 15 assumiu um novo projeto, Ofélia, uma releitura feminista de Hamlet, estrelada por Daisy Ridley. Nossa, meu Deus, nem sabia que existia isso, cara. Os críticos que assistiram às primeiras exibições publicaram 13 críticas, 7 delas negativas, o que se traduziu numa pontuação de 46% no importante site de agregação Rotten Tomatoes. Um resultado decepcionante para um filme com aspirações de prestígio e sem distribuidor nacional. O Bunker 15 começou a trabalhar. Bunker 15 adota uma abordagem mais ascendente, recrutando críticos obscuros, muitas vezes autopublicados, que, no entanto, fazem parte do grupo monitorado pelo Rotten Tomatoes, ou seja, as notas desses críticos contam para a avaliação final no site, né, que a gente vê lá aquela porcentagem de aprovação. Em outra ruptura com a prática padrão, dizem vários críticos, o Bunker 15 paga $50 ou mais para cada review. Cara, isso aqui é vergonhoso. Os caras vendem review positiva por $50, velho. Sério, assim, prostituta tem mais dignidade do que crítico. Sério, já falei aqui diversas vezes que eu não gosto da opinião de crítico especializado, que eu prefiro do público, e tá aqui comprovado agora pra vocês, porque olha isso, velho. Isso aqui é nojento, é vergonhoso, cara. Esses pagamentos normalmente não são divulgados e o Rotten Tomatoes diz que proíbe revisões com base em incentivos financeiros. Pois é, né? Até parece que isso é verdade. Porque, assim, independente de dar o dinheiro ali, disso ser uma transação realmente financeira, é claro que críticos recebem mimos, né, de grandes estúdios. Isso é óbvio. Então, recebem sim incentivos, né, de uma forma ou de outra. Seja direto ou indiretamente. Então, assim, isso aqui que o Rotten Tomatoes coloca não serve de nada, né? Vamos lá, continuando. Em outubro de 2018 e janeiro de 2019, o Rotten Tomatoes adicionou 8 resenhas à pontuação de Ofélia. 7 foram favoráveis e a maioria veio de críticos que avaliaram pelo menos um outro filme do Bunker 15. Olha só, né, cara? Que irônico, né? E um filme que estava sendo detonado antes pelos críticos, do nada surgem de 8 críticas, 7 são favoráveis, né? Nossa, que mistério. O autor de uma crítica negativa diz que Bunker 15 os pressionou para mudar isso. Se o crítico quisesse dar um quase positivo geral, então eu conheço os editores do Rotten Tomatoes e posso trocá-lo. Então, esse funcionário aí, né, que abordou o crítico da Rotten 15, disse que tem conhecimento dentro do próprio Rotten Tomatoes ali com editores para que tirassem, né, cara, a avaliação negativa ali que ele deu em relação ao filme. Nossa, mano, que doideira. Escreveu um funcionário do Bunker 15. Também descobri outra crítica negativa de Ofélia desse período que não foi contabilizada pelo Rotten Tomatoes, de um escritor cujas críticas positivas de outros filmes da Bunker 15 foram registradas pelo agregador. Ofélia subiu no tomatômetro, né, para 62%, passando de podre para fresco. No mês seguinte, a distribuidora IFC Filmes anunciou que adquiriu Ofélia para lançamento nos Estados Unidos. A produtora de Ofélia, Covert Media, não retornou pedidos de comentários. O fundador da Bunker 15, Daniel Harlow, diz: "Uau, você está realmente chegando lá", e discorda da sugestão de que sua empresa compre resenhas para distorcer o Rotten Tomatoes. "Temos milhares de escritores em nossa lista de distribuição. Um pequeno grupo criou um sistema específico onde os cineastas podem patrocinar ou pagar para que revisem um filme observado." Pô, mano, que isso aqui é vergonhoso, cara. O tomatômetro, né, cara? O tomatômetro pode ser a métrica mais importante no entretenimento, mas também é errático, redutor e facilmente hackeado. Exatamente, né, velho? Eu acho que para qualquer um
que não virou completamente um zumbi, né, cara, desses grandes estúdios hoje em dia, sabem que isso acontece, né, velho? Os estúdios não inventaram o Rotten Tomatoes e a maioria deles não gosta, diz o cineasta Paul Schrader. Mas o sistema está quebrado, o público é mais burro, pessoas normais não passam por avaliações como costumavam fazer. Rotten Tomatoes é algo que os estúdios podem jogar, então eles fazem. E o que ele está falando aqui eu concordo perfeitamente, porque o que acontece? As pessoas não veem mais a review desses críticos, não leem, eles vão lá simplesmente olham a nota, a porcentagem de aprovação e assim tiram a conclusão se vão assistir o filme ou não. É basicamente isso que acontece. Não leem mais as críticas, as reviews mesmo desses críticos, né? Os estúdios estão com tanto medo do que o Tomatometer pode dizer que alguns trabalham com uma empresa chamada Screen Engine, que tenta prever pontuações. De acordo com os estúdios, as previsões estão muito próximas, diz outro publicitário. Vou me referir a esses informantes que pediram anonimato para falar com franqueza. Como publicitário, um executivo de distribuição independente diz: incluir em nosso plano de negócio original que não deveríamos fazer filmes com pontuação inferior a 80. O Rotten Tomatoes é o único pelo público de aprovação que diz: isso é de imensa qualidade e todos os críticos concordam. Ou seja, os estúdios já estão trabalhando ali como uma IA, né, cara, que prevê a nota do filme e que basicamente é inviável lançar um filme hoje em dia com uma nota menor que 80. Também não há explicação para o entusiasmo, nenhuma tentativa de distinguir entre avaliações extremamente e ligeiramente positivas ou negativas. Isso significa que o filme pode marcar 100 pontos perfeitos apenas com notas para passar. Antigamente, se um filme independente recebesse críticas de 3 estrelas, isso era como um beijo da morte, diz o publicitário número 2. Mas com o Rotten Tomatoes, se você receber críticas de 3 estrelas, é fantástico. Que aqui eles estão criticando algo que a gente sempre criticou aqui no canal, né? O problema do mecanismo do Rotten Tomatoes é que ele não dá uma nota, ele dá uma porcentagem de aprovação. Então, se a maioria dos críticos acharam que é um filme nota 6, é um filme ok, né, cara? As pessoas vão falar, ok, não é nada demais. Aí o filme pode ter, sei lá, 80%, 90% de aprovação, e a pessoa fala, caraca, que filmaço e tal. E é um filme apenas ok, não tem nada demais, né? E aí esse é o principal erro do Rotten Tomatoes, na minha visão. Outro problema, e onde a trapaça geralmente começa, é que as pontuações do Rotten Tomatoes são publicadas depois que o filme recebe apenas algumas críticas, às vezes apenas 5, mesmo que essas críticas possam ser uma amostra não representativa. É como uma rede de notícias a cabo declarando o vencedor da noite eleitoral depois que um único condado relata seus resultados. Mas os estúdios veem isso como um recurso, já que, com um pouco de esforço, às vezes podem enganar as pessoas fazendo-as acreditar que um filme é melhor do que realmente é. Veja como, quando o estúdio está preparando o lançamento de um novo título, ele exibirá o filme para a crítica com antecedência. É função do publicitário de cinema organizar essas exibições e convidar os escritores que eles acham que responderão de forma mais positiva. Então, esse publicitário definirá o embargo de crítica do filme, em parte para que sua pontuação inicial no Tomatometer seja a mais alta possível no momento em que ele possa ter benefícios máximos para o boca a boca e para a venda antecipada de ingressos. Então, o que eles citaram aqui foi o que eu falei lá atrás, né? Que muitas vezes publicitários usam desse método para dar a um crítico, né, um acesso antecipado a algum filme, ou episódio de uma série, ou alguma coisa do tipo. Isso como uma vantagem, né? Então, as pessoas podem receber esse tipo de vantagem antes do filme ser lançado, daí o publicitário controla quem vai ter acesso a esse filme antes do lançamento. E no caso, como você está controlando ali, colocando pessoas mais simpáticas a essa produção, o filme acaba estreando com uma nota alta. E isso não significa que o filme seja bom, só que o cara fez um bom trabalho ali. Se o filme não for bom, depois essa nota vai caindo, como a gente vê que acontece aqui. Eles vão citar um exemplo agora. Por exemplo, em fevereiro, a pontuação do Tomatômetro para Homem-Formiga e a Vespa Quantumania estreou com 79% com base em seu primeiro lote de análises. Dias depois, após a opinião de mais críticos, sua classificação caiu para 40%. Mas a estratégia pode ter funcionado. Quantumania teve o melhor fim de semana de estreia de qualquer filme da série Homem-Formiga, com 106 milhões de dólares. Em seu segundo fim de semana, com sua podridão mais firmemente estabelecida, as receitas do filme caíram 69%, a queda mais acentuada da história
da Marvel. É o exemplo aí, né, cara, do que eu falei. Bem, naturalmente os estúdios aprenderam a explorar essa dinâmica. O publicitário número 1 se lembra de ter trabalhado em um título de 2022 que estreou com aclamação em um festival alguns meses antes de seu lançamento. Eu queria exibi-lo de forma mais ampla, mas o filme teve nota 100 e o estúdio não queria prejudicar isso porque eles queriam usar o gráfico 100% em seu marketing. Eu disse, por que não recebemos mais algumas críticas? Eles disseram, queremos apenas os 100, o filme ganhou um Oscar. Então tá aí mais uma comprovação de que os estúdios se preocupam demais com essa avaliação que tem no site Rotten Tomatoes, né? Naquele ano, a Warner Bros. Vendeu a maior parte para a Fandango, que compartilha uma empresa-mãe com a Universal Pictures. Se parece um conflito de interesse do fato de um agregador de resenhas de filmes pertencer a duas empresas que fazem filmes e outras que lhes vendem ingressos, provavelmente é. Então aqui eles estão colocando uma coisa que também é problemática, que é um possível conflito de interesses ali, né, cara? Entre ser o dono de um mega estúdio, né, e também dono de um agregador de críticas. Continuando, o Rotten Tomatoes permite que os usuários avaliem filmes junto com os críticos e 3 anos após o acordo com a Fandango, mudou a forma como essas pontuações de audiência eram calculadas. Trolls misóginos sequestraram a plataforma, coordenando-se para destruir filmes liderados por mulheres como Capitã Marvel antes de estrearem. Como solução, para que as avaliações dos usuários fossem contabilizadas, eles precisariam verificar se compram os ingressos, o que poderiam fazer mais facilmente comprando-os via Fandango. Sob as novas regras, as pontuações de audiência para filmes de sustentação muitas vezes aumentaram cedo, já que a maioria do público do primeiro fim de semana são obstinados que compram os ingressos com antecedência. Em junho, anúncios do The Flash gabou-se de uma pontuação de audiência de 95%, a partir de 14/6/2023, que foi a quarta-feira em que os horários de exibição começaram em mercados internacionais como Bélgica e Finlândia, mas 2 dias antes do lançamento do filme nos Estados Unidos. Hoje, essa pontuação é de 83. Então, para mim é mais um erro do Rotten Tomatoes dividir a nota da audiência entre a audiência verificada, que mostra o ingresso, e a audiência normal, porque assim, é a mesma coisa da crítica especializada. É óbvio que na primeira semana do filme, quem vai ir no cinema assistir o filme, que tá comprando pro primeiro dia, pra pré-estreia, etc., são fãs, né, cara? São pessoas que simplesmente são loucas por essas franquias e às vezes não têm, assim, uma opinião criteriosa sobre o que elas estão assistindo. Elas vão lá simplesmente porque vão gostar, porque estão eufóricas com aquela marca que elas amam e tudo mais. Então, eu acho um erro também você separar isso e colocar a pessoa que comprovou o ingresso, porque isso vai separar aí realmente pessoas, né? A opinião também lá. E alguma pessoa que nem seja tão engajada com essa franquia, mas simplesmente não gostou. O cara não ficou preocupado em guardar ingresso, não ficou preocupado em cadastrar ingresso em site, etc. Uma pessoa que está preocupada em fazer isso, ela realmente tem um interesse, né, cara, em fazer isso. Então é por isso que eu acho que essa métrica também é um pouco errada, né, no site Rotten Tomatoes. Uma mudança maior ocorreu em 2018, quando o Rotten Tomatoes afrouxou as restrições sobre as quais avaliações poderiam ser indexadas. Antigamente, o site exigia que seus colaboradores escrevessem para publicações com tráfego substancial na web ou circulação impressa. Agora, mais críticos freelancers e de autopublicação foram autorizados a se juntar a alguns que revisam filmes via YouTube ou podcasts. A mudança foi amplamente caracterizada como uma resposta a reclamações de longa data sobre a falta de diversidade racial e de gênero no site e nas críticas em geral. Agora se liguem nessa, hein? Um estudo de 2017 descobriu que 82% das resenhas do Rotten Tomatoes sobre os filmes de maior bilheteria daquele ano foram escritas por críticos brancos e 78% por homens. Com seus critérios mais relaxados, o Rotten Tomatoes deu à conversa crítica um forte empurrão na direção da inclusão, declarou o New York Times. O Rotten Tomatoes afirma que mais de 1.000 novos críticos foram aprovados pelo tomatômetro desde 2018, elevando o total do site para cerca de 3.500. Desses novos membros, diz a empresa, 50% são mulheres e 24% pessoas de cor. O Rotten Tomatoes também diz que, com indivíduos que se identificam como LGBTs ou dizem ter uma deficiência, 66% dos novos críticos vêm de grupos subrepresentados. Isso aqui
comprova o que a gente sempre falou, que a crítica especializada ama a lacração, por isso esses filmes que pagam aí pedágio para a agenda sempre são bem avaliados pela crítica especializada. Olha a quantidade aqui desses críticos, entre aspas, representando minorias que foi colocado aí no site Rotten Tomatoes. Esse grupo, pessoal, que entrou ali, são pessoas que existem ali justamente por fazerem parte dessas minorias. Exatamente, eles estão colocando pessoas que vão ver os filmes por esse viés. Não são pessoas que simplesmente estão tendo uma avaliação ali criteriosa e técnica de um filme. Então, assim, é algo muito estranho. Parece que... é claro que nem todas as pessoas são assim, né, cara, que estão entrando nessa estatística, mas óbvio que muitos realmente devem ter entrado com essa ideologia dentro deles de estar ocupando espaço, etc., como essa galera costuma dizer nesse tipo de situação, né? Continuando. De acordo com o estudo da Global News, em 2016, a pontuação média do Tomatometer para todos os lançamentos amplos, no caso de grandes marcas, estava na casa dos 50. Em 2021, essa média subiu para novos 60%. Cara, subiu 10% aí nos últimos anos a média de aprovação para filmes de grandes franquias, que é o interessante para os estúdios, né? Eles querem empurrar a goela abaixo das pessoas, esses filmes, esses enlatados aí que levam, né, as marcas que eles compraram. Depois que perguntei ao Rotten Tomatoes sobre Bunker 15, ele retirou vários filmes da empresa de seu site e enviou um aviso aos escritores que os resenharam. Em um comunicado, o Rotten Tomatoes escreveu: levamos a sério a integridade de nossas pontuações e não toleramos qualquer tentativa de manipulá-las. Temos uma equipe dedicada que monitora nossas plataformas regularmente, investiga e resolve minuciosamente qualquer atividade suspeita. Beleza, você tira a Bunker 15 e mantém os críticos que estão vendendo o review por $50 Rotten Tomatoes. Velho, você tem que banir os críticos, velho. Como assim, cara? Pra mim, essa atitude não resolve nada do Rotten Tomatoes, porque o problema tá nos críticos, né, cara? Por que não baniram os críticos aí que tem essa relação aí, né, cara, corrupta, pra dar nota, né, positiva? Nossa, mano, isso aqui é vergonhoso. Em 2020, uma investigação do Ringer descobriu que as pontuações do Tomatometer se correlacionam com os retornos de bilheteria, especialmente para comédias e filmes de terror, mas os autores admitem que a pandemia pode ter alterado os hábitos de ir ao cinema de uma forma que os dados ainda não explicam totalmente. O que isso sugere é que os espectadores podem ter desenvolvido as suas próprias fórmulas para escolher filmes, nas quais as pontuações do Tomatometer são apenas uma variável importante. Se houvesse um novo filme de, não sei, Klaus von Borenstein, de Schrader, e ele tivesse um drama de 3 horas sobre uma dona de casa na Idade Média, você acha que as pessoas iriam vê-lo porque ele teve 90% no Rotten Tomatoes? Não. Mas se fosse um filme sobre um serial killer na selva do Alasca e tivesse 50%, eles podem verificar isso. Talvez eles tivessem mais sorte se lessem os comentários. Pois é, basicamente é o que eu disse, e é o que está comprovando nessa matéria. Os estúdios aí estão muito preocupados com essas notas aí do Rotten Tomatoes, e isso, de certa forma, influencia a decisão que o espectador tem de ir ao cinema. É por isso que tem um impacto, sim, direto. A gente pode, assim, ainda não ter uma dimensão de quanto isso influencia, mas, de fato, influencia aí o número de pessoas que vão ao cinema. Isso é bem preocupante aí, cara, porque... novamente, nós temos agora uma comprovação, basicamente, né, de que é um sistema corrupto e manipulável por uma empresa que compra reviews positivas. Então isso aqui eu acho que seria um motivo já, né, cara, para deixar muita gente preocupada, principalmente gente que ainda leva esse site a sério. Mas enfim, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa bomba aí que foi divulgada sobre essa manipulação das notas do site Rotten Tomatoes. Você tá surpreso? Você já esperava por isso? Comenta aí sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.